Na aula de hoje vamos falar sobre testamenteiro. É o último tema do título que trata da sucessão testamentária no livro do Direito das Sucessões, certo? Vamos ver o que o Código Civil fala sobre esse assunto. Uma definição. Alguns chamam o testamenteiro de executor testamentário, né? E a palavra, eu acho que é autoexplicativa, a expressão autoexplicativa, ou seja, a função dele, o testamenteiro existe para fazer com que o testamento seja cumprido, tá? É isso que ele deve buscar a todo custo. Ele deve tentar fazer com que aquelas disposições, aqueles desejos, né, de última vontade do autor da herança sejam respeitados, né? Nós veremos que o autor da herança, o testador, pode indicar um testamenteiro, ele não é obrigado, né? E se ele não indicar, aí surge a possibilidade do testamenteiro legal, do testamenteiro dativo, veremos isso agora nos artigos, certo? Vejam o que diz o Código sobre esse assunto e começa no artigo 1976. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Observem o pode, tá? O testador ele não é obrigado a nomear um testamenteiro. Ele pode. Pode acontecer, se coloquem no lugar de um testador. Por que eu nomearia um testamenteiro, né? Porque, de repente, eu não confio. Primeiro, eu quero ter certeza de que aquilo que eu estou colocando no testamento realmente será cumprido, será respeitado, né? Eu não quero que eventuais divergências entre os herdeiros sejam ou dificultem o cumprimento do que eu estou desejando aqui no testamento, do que eu estou dispondo. Enfim, o testamenteiro, a rigor, é aquela pessoa de confiança do testador, né? Aquela pessoa na qual ele deposita toda a fé dele, digamos assim, né? Toda a confiança dele de que vai fazer com que o testamento seja cumprido, né? Esse testamenteiro indicado pelo testador, ele é chamado pelos autores de testamenteiro instituído, né? Porque ele é realmente instituído, indicado, apontado, né? Eleito pelo testador, tá? Observem que está escrito aí pode, né? Então é facultativo, o testador pode indicar, ele não é obrigado. Acerca disso, vejam o que diz o 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, então vamos supor que você fez um testamento e não nomeou um testamenteiro. A execução testamentária compete a um dos cônjuges, compete ao cônjuge ou companheiro, leia-se aí, né? E, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Quando recair sobre o cônjuge ou companheiro, é o testamenteiro legal, porque a lei está dizendo que tem que ser o cônjuge ou companheiro. Quando recair sobre outro herdeiro nomeado pelo juiz, aí é o testamenteiro dativo, certo? Precisa ser obrigatoriamente um herdeiro nomeado pelo juiz? Ou, quando o juiz nomeia, precisa ser obrigatoriamente um herdeiro? Pode acontecer disso ser impossível, né? Ou porque ninguém aceita, ou porque todos são incapazes, não podem ou não querem aceitar, né? Então, aliás, abrindo um parênteses aqui, o testamenteiro indicado não é obrigado a exercer a função, tá? Ele pode aceitar ou recusar, tá? Seguindo, o mesmo artigo 1976, voltando para ele diz que o testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, né? Então, você pode nomear mais de um testamenteiro para exercerem as mesmas funções. Você pode nomear um testamenteiro em substituição a outro, prevenindo a possibilidade de um deles, do primeiro, não quiser ou não puder aceitar a testamentaria, as funções, né? E você pode nomear mais de um para funções diferentes, né? Então, depende do seu patrimônio, depende do que você está alegando,
né? Ah, eu quero que o testamenteiro Zé cuide do legado de alimentos que eu estou fazendo. E, concomitantemente a isso, eu quero que o testamenteiro João cuide de outra parte do testamento ou de outras disposições que eu estou fazendo. Isso é possível, tá? Sobre esse assunto, vejam o que diz o 1986. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros. Porque você pode ser que tenha nomeado 2 testamenteiros conjuntamente, sem especificar o que cada um vai fazer. Ambos podem exercer a testamentaria, né? Mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhes forem confiados, mesmo cada um fazendo algo, nomeando simultaneamente mais de um. Ambos podem fazer tudo, um na falta do outro, né? Mesmo você, um dos testamenteiros, fazendo algo na falta do outro, não retira a responsabilidade de todos os nomeados, que é uma responsabilidade solidária. Só não será solidária essa responsabilidade, vejam aí, salvo se cada um tiver pelo testamento funções distintas e a elas se limitar. Aí a sua responsabilidade se limita àquelas funções para as quais você foi designado, você foi instituído. Certo? Seguindo, vejam o que diz o 1977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Tanto neste caso do 1977, quanto lá no do 1978, costuma-se chamar testamenteiro universal. Tá? Por quê? Vamos lá. Primeiro, 1977. O testador pode dar a posse e a administração da herança para o testamenteiro. Você já sabe que, pelo princípio da Sazini, a propriedade e a posse é passada aos herdeiros, não ao testamenteiro. Tá? Se tiver herdeiros necessários, cônjuge ou herdeiros necessários, o cônjuge já é um herdeiro necessário, leia-se aí companheiro também, né? Então, não dá para o testador conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, certo? Por quê? Porque a posse da herança junto com a propriedade da herança, é destinada, logo com a abertura da sucessão, para todos os herdeiros, né? Mas olha o parágrafo único. Vamos supor que o testador, então, tenha dado a posse e a administração da herança, porque ele não tinha herdeiros necessários, a posse e a administração da herança para o testamenteiro. O parágrafo único vem meio que dizendo assim, olha, a posse e a administração da herança ficaram com o testamenteiro, tá? Vamos acabar logo com isso, para ele não ficar esse testamenteiro indicado pelo autor da herança, né, cuidando dos bens. A gente pode tentar, de repente, se antecipar e nós, herdeiros, legatários, pegarmos isso. Olha o que diz o parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata. Isso quando o testamenteiro tiver a posse e administração da herança. Porque feita a partilha, a posse passa para os herdeiros na parte daquele bem, na parte ideal daquele bem depois da partilha, né? Ou devolução da herança, que é a mesma coisa. Devolução da herança é a seguinte: está com o testamenteiro. Então está aqui, herdeiros, né? Fique com vocês a herança e vocês agora estão com a posse. Só que olha lá, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados. Então, vamos supor que o testador deixou o testamenteiro com a posse e a administração da herança, certo? Os herdeiros podem requerer, vamos partilhar isso de imediato e dar a posse para nós. Só que para fazer isso, os herdeiros têm que habilitar, munir o testamenteiro, né, dos meios necessários para cumprir os legados. Né, porque os legados saem, em regra, lá do monte, lá da herança. Né, ou dando caução de prestá-los. Né? Então vocês vão cumprir os legados? Né, vocês, herdeiros que agora estão ficando com a posse porque vamos fazer a partilha imediata? Então tá, dá uma garantia aí. Tá? O 1978, ele vem quase no mesmo sentido, porque diz assim, ele acrescenta algo, na verdade. Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, e pode acontecer do testamenteiro ter a posse e a administração dos bens por ser um herdeiro também.
né? Então, aí, pelo princípio da sazina, ele recebe tudo, posse e propriedade de imediato, né? Incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento, evidentemente, como qualquer outro herdeiro pode fazê-lo, tá? Lá no 1979 diz: o testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro. Qualquer pessoa pode fazer isso. O que o 1979 está acrescentando e querendo deixar claro é que o testamenteiro pode fazer também, mesmo não sendo herdeiro, mesmo não sendo um legatário, mesmo não sendo um herdeiro nomeado, certo? Ele foi indicado para fiscalizar o cumprimento, fazer cumprir o testamento, né? É evidente que para fazer cumprir o testamento precisa ser levado a registro, né? Então ele tem como requerer isso ao juiz que ordene que quem esteja com o testamento, é difícil ele não aparecer o testamento, né? Mas quem estiver com ele, que o apresente para registro junto ao Poder Judiciário, tá? Indo no Código Civil, vem algumas obrigações ou incumbências ou funções do testamenteiro. Olha só, o testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias, certo? E também a prestar contas de tudo que recebeu e que gastou, tá? Além disso, ele é obrigado a defender a validade do testamento e, além disso, né, cumprir ou fazer cumprir, né, respeitar outras atribuições não previstas na lei que eventualmente o testador tenha colocado no testamento, né? Voltando ao 1980, lá em cima, observem que são deveres do testamenteiro, né? O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador, tá? Esse prazo marcado pelo testador pode ser que ele não venha, que ele não marque, que ele não indique um prazo, né? Então, aí vem o 1983 e diz: não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, contados da aceitação da testamentaria. Lembrem que eu disse que uma vez formalizado, uma vez apresentado o testamento com a indicação do testamenteiro, né, o testamenteiro não tem obrigação de aceitar, ele pode recusar, né, ele pode não querer ser testamenteiro, tá? Muitas vezes querem ser testamenteiros. Por quê? Porque tem remuneração. Aliás, abrindo um parênteses, nós vimos na tela anterior que o testador ele tem a faculdade de indicar um testamenteiro. Se ele não indicar, será o cônjuge ou companheiro, e se, na ausência desse, outro herdeiro nomeado pelo juiz, aí vem o testamenteiro legal, o testamenteiro dativo ou qualquer outra pessoa, né? Muita gente critica essas alternativas colocadas pela lei, porque não foi o desejo do testador. Se ele quisesse colocar outras pessoas, o teria feito expressamente. E ele pode não querer colocar, né, e nem indicar testamenteiro, porque gera gasto. E esse gasto, que é o prêmio, que é a vintena, que é chamada, que é paga para o testamenteiro, é retirado da herança. Então ele fala, não quero esse encargo em cima da herança, né? O legislador não permitiu essa possibilidade. Se tem testamento, vai chegar num testamenteiro. Se não for indicado pelo testador, vai ser aquele indicado pelo juiz, certo? Esse prazo de 180 dias, se outro não foi marcado outro maior não foi indicado pelo testador, é o típico, pode ser prorrogado, como diz o parágrafo único do 1983, mas é o típico prazo que não tem uma sanção. Não cumpriu, não fez, não deu certo, né? Não tem, feito sem sanção, né? É uma obrigação que não tem uma sanção. O que pode gerar, né, o que pode acontecer é o testamenteiro ser removido da testamentaria. Mas por quê? Não prestou contas,
De repente, vamos chegar nesse prazo, vai tentar ajudar o legislador, né? Ficou muito tempo, anos, sem dar cumprimento ao testamento, sem dar andamento, sem fiscalizar adequadamente, prestou contas de maneira desidiosa, de maneira negligente, né? Não agiu corretamente, enfim, tá? Vejam o que diz o 1985. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável. Então, é um encargo personalíssimo, né? Intuito personae, não dá para ele transmitir. Se morrer o testamenteiro, não se tornam testamenteiros os herdeiros do testamenteiro, né? E nem pode o testamenteiro delegar as suas funções para outras pessoas, certo? Agora, o que ele pode fazer, vejam a parte final do 1985, né, é se fazer representar em juízo ou fora dele, mediante mandatário, com poderes especiais. Então, ele pode dar procuração para algumas pessoas com poderes especiais. Então, nomeio meu procurador, o testamenteiro, fazendo isso. Nomeio meu procurador, o fulano de tal, para que ele vá receber os aluguéis dos imóveis objeto do testamento, né? Então, é um poder especial, é uma função específica, né? Um mandatário que tem bem delimitados os seus poderes, tá? O artigo 1987 diz assim: salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário, atenção para isso, terá direito a um prêmio. Se o testamenteiro for herdeiro ou legatário, não tem direito ao prêmio. Esse prêmio é o que todo mundo chama de vintena, tá? Que se o testador não o houver fixado, será de 1 a 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, ativo menos passivo, certo? Conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Análise do caso concreto, né? É um testamento difícil de ser cumprido ou que demanda um estudo, que demanda tempo, né? O testamenteiro tem que receber mais. Esse prêmio, como diz o parágrafo único, ele sai da parte disponível, se houver herdeiro necessário, tá? Que é para preservar a legítima dos herdeiros, tá? Observe em 1988, o herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou o legado. Então, se um herdeiro, o testamenteiro tem direito ao prêmio, a uma remuneração, chamada vintena. Se esse testamenteiro só tem direito ao prêmio se ele não for herdeiro ou legatário, como está no 1987. Se ele for herdeiro ou legatário, ele pode optar, né? Então, certamente, para que haja possibilidade de análise, né, ele tem que esperar o juiz arbitrar o valor da vintena, né, o percentual, para ele fazer uma conta e comparar. Olha, o testador deixou um legado para mim, né? E a vintena, o prêmio, a remuneração que eu teria como testamenteiro é essa, né? Geralmente, a opção recai sobre o maior valor, né? Podemos até admitir a possibilidade de querer exercer moralmente aquela função em respeito ao falecido, porque ele me confiou toda a colocação, todo o cumprimento do testamento, e eu ainda assim vou abrir mão disso, né? Diante do que dispõe esse 1988, de que o herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro, ele pode preferir o prêmio à herança ou ao legado, ou seja, ele pode escolher ficar com o prêmio e não pegar a herança ou o legado, dependendo do caso, né? Ou pegar a herança ou o legado e renunciar ao prêmio, né? Você observa que é impossível ocorrer a acumulação da vintena com a herança ou legado. Não tem como, tá? Diz o 1989 assim: reverterá a herança o prêmio que o testamenteiro perder, por ser removido ou por não ter cumprido o testamento, né? Como eu já disse antes, o testamenteiro pode ser removido, né? Não prestou contas devidamente, agiu
com desleixo, não lutou para que o testamento fosse cumprido, né? Então ele pode ser removido disso. Evidentemente, uma vez removido, ele perde o direito ao prêmio, né? E aí você observa que o que dá para perceber é que só vai reverter a herança, porque pensem comigo, o que vai reverter a herança? O prêmio do testamenteiro. Se o prêmio do testamenteiro sai da herança e não veio para ele ainda, não tem porquê, o porquê desse artigo. Acontece que muitas vezes o testador fixa o valor do testamenteiro, do prêmio, né? E já separa uma quantia para isso, né? Separada essa quantia e o testamenteiro é removido depois, né? Aí essa quantia separada volta para a herança e é distribuída entre os herdeiros, certo? Finalmente, diz o 1990, se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Isso ocorre, penso eu, pelo seguinte: quando você... os legatários, pelo princípio da Sazini, os herdeiros se tornam automaticamente proprietários e possuidores de todo o patrimônio do falecido, né? Os legatários não, lembram disso? Os legatários se tornam proprietários, pelo princípio da Sazini, imediatamente, mas não imediatamente possuidores, certo? Então, para evitar, se toda a herança foi distribuída em legado, nomeia, o testador se torna inventariante justamente para ter a posse disso até que seja feita a partilha, ou a entrega, na verdade, dos legados, né? Para evitar aquele período de bens sem possuidores, né? É isso que diz o Código Civil sobre testamenteiro.